Oi, gurias! Oi, guris! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Beautycast e hoje nosso primeiro Beautycast com uma convidada muito especial, doutora Mariana Panzardi. Seja muito bem-vinda! Olá, um prazer estar aqui. Bom, gente, para quem não sabe, a doutora Mariana, ela tem algumas vertentes aí que envolvem o nosso ramo de beleza e a gente tem alguns assuntos bem legais para falar hoje. Um deles, inclusive um dos mais procurados hoje na web, Botox. Então, doutora Mariana, conta pra gente um pouquinho do seu trabalho, sobre as suas graduações e depois a gente entra nessa questão do Botox, que eu aposto que tá todo mundo querendo já paralisar o músculo. Então, a minha formação básica é oftalmologia, né? Eu fiz plástica ocular. E da plástica ocular, através de conhecimentos nos tratamentos de beleza, fui me apaixonando e acabei fazendo pós-graduação em medicina estética e depois fiz pós-graduação em dermatologia também. Então, hoje eu atuo nas duas áreas, oftalmo e na área dermatológica também. E realmente o Botox é um assunto assim que as pessoas continuam com muitas dúvidas, apesar de já ser um assunto bem difundido, as pessoas já conhecem um pouquinho sobre ele, mas mesmo assim ainda temos muitas dúvidas. Então estou aqui para ajudar a esclarecer tudo que vocês quiserem. Bom, primeiro eu queria tirar assim, uma dúvida que com certeza não é apenas minha, mas de várias pessoas, porque todo mundo acha que o Botox é igual ao preenchimento e que se faz Botox na boca. Não, né? Não, na verdade, o Botox, que na verdade é a toxina botulínica, Botox é um nome comercial, né, de uma das toxinas botulínicas disponíveis no mercado, isso fique bem claro. Ele foi, assim, não é bem vulgarizado, mas ele foi difundido como se fosse qualquer tratamento estético. Então, tudo é Botox e não é assim, né? A toxina botulínica, a injeção da toxina botulínica, ela é feita para diminuir a ruga de expressão. Então, assim, quando a pessoa levanta a sobrancelha, o sorrisinho, que dá aquele pezinho de galinha, né? Então, para isso, o Botox ou a toxina botulínica, ela é super bem-vinda, né? Então, a gente injeta pequenas quantidades do produto no músculo e depois de um tempo, esse músculo relaxa por alguns meses, né? O preenchimento, ele já é completamente diferente. O preenchimento, ele é um gel, né? Em geral, de ácido hialurônico. Hoje já existem outras formulações no mercado também. Mas o preenchimento, ele vai servir para outras finalidades. Então, ele vai servir para a gente arrumar pequenos defeitinhos, sulcos, rugas mais profundas, né, levantar um pouquinho a bochecha, melhorar contorno de mandíbula, aumentar queixo, aumentar nariz. É para essa finalidade. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, apesar das pessoas brincarem, vamos dizer assim, que tudo é Botox, mas não é. São coisas completamente diferentes que acabam se complementando. E uma pergunta, você estava falando sobre o Botox ser um nome mais comercial. Qual a diferença do Botox e do Botolift, por exemplo? Isso eu tenho certeza que muita gente quer saber. Por quê? Eu ouço falar que o Botolift não é igual ao Botox. Ele não age igual, ele não tem o mesmo efeito. Sim. Real ou mito? Então, assim, o Botolift, ele é idêntico ao Botox em sua formulação, né? Ele tem exatamente as mesmas características moleculares do Botox. Outras toxinas, como o Xelmin, o Prosigna, tem pequenas diferenças. Então, assim, todas vão fazer efeito, né, quando você faz uma aplicação na dose adequada, na concentração adequada, fazendo exatamente a injeção com as unidades recomendadas para aquela formulação, entendeu? Então, assim, não adianta a pessoa treinada em aplicar Botox, pegar o Dysport, por exemplo, que é uma toxina excelente, e fazer exatamente a mesma diluição e exatamente a mesma aplicação. Você vai ter respostas completamente diferentes. Então, eu acho que a importância de quem trabalha com isso é conhecer o produto que você está usando. Porque o que acontece é muito isso, Adriele. Infelizmente, hoje, nós temos, assim, muitos profissionais que não são habilitados a fazer esse tipo de procedimento no mercado fazendo. A realidade, infelizmente, é essa, né? Então, a pessoa acaba
globalizando a técnica e achando que é tudo a mesma coisa. Então, você pega uma toxina X e faz uma diluição que seria para uma toxina Y. O resultado vai ser Z, você entendeu? Então, acaba queimando um produto, né? Porque a pessoa não tem habilidade para trabalhar com aquele produto e acaba divulgando que, o produto não é bom, o Botulíft não é bom, mas, na verdade, é porque a pessoa não sabe trabalhar com aquela toxina. Eu acho que existem... pergunta, assim, tipo, tem ainda essa questão de, cada organismo reage de uma forma, ou é mais, tipo, a toxina X vai reagir de tal forma, a Y vai agir de tal forma? Então, a gente tem a junção das duas coisas, né? Então, a primeira coisa muito importante é realmente saber usar o produto que você tem na mão. Mas existem, sim, né, diferentes organismos e diferentes respostas. Por exemplo, uma pessoa que é atleta, ela vai responder menos a uma toxina do que uma pessoa que não é atleta. Faz mais força, Faz mais força, tem o produto acaba sendo absorvido de formas diferentes. Então, assim, a gente nunca pode em medicina, né? Aqui eu estou falando de medicina porque eu sou médica, né? A gente nunca pode generalizar. Então, assim, nós sempre vamos ter respostas diferentes, tá? Dificilmente você não tem resposta, sempre tem. Mas, às vezes, é uma resposta diminuída em relação a uma outra pessoa, em termos de tempo. Então, assim, para uma pessoa, a ingestão de toxina vai durar 6 meses, para outra dura 3. Aí é o produto que é ruim? Não necessariamente. Às vezes, o organismo que não reage adequadamente àquela toxina. Mas volto a falar, tem muito profissional que não sabe o que está aplicando e o procedimento acaba se queimando, entre aspas, né? As pessoas começam a falar mal de um procedimento que é maravilhoso, entendeu? Quando muito bem indicado e quando aplicado da melhor forma. E uma pergunta, tu estava falando sobre o preenchedor em algumas rugas mais acentuadas. Então, por exemplo, para quem tem as ruguinhas bem acentuadas aqui na testa, até mesmo aqui entre as sobrancelhas, é recomendado fazer um preenchimento nesse local ou não? Uma pausa para o vinho. Então, saúde. Essa é uma dúvida muito interessante, porque assim, hoje a gente já tem muita variedade de preenchimento no mercado, né? Antigamente, quando se falava em preenchimento de rugas, era literalmente preenchimento de rugas. Então, você pegava um produto que tinha um peso molecular médio para alto e aplicava na ruga em si. Então, você tinha aquele efeito de esticar aquela ruga, né? Hoje, nós não pensamos mais assim, né? Então, você tem produtos de baixo peso molecular a alto peso molecular, com G-primes diferentes, que é a concentração que o produto tem em relação à pele, né? E nós temos, através dessa variedade de produtos, ações e resultados diferentes. Então, por exemplo, existem áreas, né, no rosto principalmente, que são áreas perigosas para alguns tipos de preenchedores, né? Por exemplo, a região da glabela, que é a região entre os olhos, é uma região extremamente delicada, né? Em que você tem artérias passando por trás do músculo, artérias importantes, principalmente para a região dos olhos, e aí entra a minha parte oftalmológica falando, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma aplicação errada de um preenchimento nesta região, você pode ter a obstrução de artérias importantes, levando à cegueira. Cegueira definitiva. Então, infelizmente, tem casos descritos já. Graças a Deus, eu nunca tive nenhum caso, até porque eu particularmente não gosto de fazer preenchimento de glabela, mas tem colegas que fazem e, assim, é uma região muito arriscada. Então, assim, existem procedimentos para essa região que eu acabo avaliando como mais seguros. Por exemplo, você passar fios PDO. O fio PDO é um fio de colágeno que você passa na região, como se fosse uma acupuntura técnica, e é um fiozinho que fica ali parado e o corpo vai reabsorvendo. Cada vez que o corpo reabsorve um fio daquele, ele troca por colágeno. Então, você tem um efeito preenchedor. Já com estimulação de colágeno. Olha que incrível, gente. Já quero PDOs no rosto inteiro. E sem ter o risco de você obstruir uma artéria importante, né? Então, agora, preenchimento. Existe preenchimento muito levinho, que são os skin busters, que são preenchimentos que têm um efeito mais
de hidratação, são efeitos mais assim para ruguinhas muito, muito fininhas. Então, esses você pode colocar na testa, né, naquelas rugas frontais bem O leves. Skin Buster pode fazer na região dos olhos? Pode fazer na região dos olhos. Isso foi uma pergunta, para quem não sabe, viu, gente? Eu fiz uma enquete no meu Instagram antes da gente conversar para ver quais os assuntos que realmente estava pegando, que o pessoal tinha mais interesse em saber. E muita gente me mandou pergunta. Pergunta se pode fazer Skin Buster nos olhos. Pergunta se pode colocar no lábio, porque as pessoas não sabem a diferença dos preenchedores. E o Skin Booster, gente, os Skin Busters, né? Sim. Eles são, na verdade, preenchedores. Eles são ácidos hialurônicos, mas mais diluídos, né? Então, são mais leves, baixo peso molecular. Então, assim, ele não vai ter um efeito de volumização, ele não tem um efeito de preenchimento, ele tem um efeito de hidratação, né? Por quê? Porque o ácido hialurônico, quando a gente injeta um ácido hialurônico na pele, ele puxa água para o tecido onde você está aplicando. Então, isso qualquer ácido hialurônico, né? Então, assim, a diferença entre eles é que um ácido hialurônico tipo Skin Buster, ele não vai ter aquele efeito de volumização, mas ele puxa água para o tecido. Então, ele melhora a qualidade da pele no local onde você aplicou. Ai, que incrível. Um preenchimento de volume, por exemplo, um Voluma, né? Existem vários no mercado, enfim. São preenchimentos que eles já têm o poder de levantar a pele. Eles fazem um efeito lifting. Por quê? Porque eles são produtos muito densos, né? Que eles têm uma grande estabilidade. Então, quando você aplica, eles fazem a volumização daquele ponto. Eles não dispersam, né? Então, são produtos que ficam muito estáveis no local onde você coloca. E também tem um efeito secundário de puxar água para o tecido. Então, você tem a volumização. Por isso que eu estou falando, hoje, uma técnica de preenchimento, ela é muito mais complexa do que era antigamente, mas com resultados muito mais naturais, porque a gente tem diferentes procedimentos, diferentes produtos para diferentes áreas, para o mesmo rosto, entendeu? Então, assim, às vezes, numa harmonização facial, que eu particularmente detesto esse nome, né? Porque o povo acha que todo o rosto é igual e quer fazer as mesmas coisas. Tá ficando todo mundo com a mesma cara, gente. Eu não acredito na moda, na beleza. Eu também né? não. Eu acho que cada pessoa é singular. Sim, a gente tem que individualizar e, assim, ressaltar o que a pessoa tem de bonito. Não é todo mundo que fica bonito com o rosto quadrado, não é todo mundo que fica bonito com aquele ângulo marcado. É o que eu faço na maquiagem. Eu respeito o ângulo de cada pessoa que eu vou atender, porque você tem um rosto mais alongado, mas tem as meninas que têm um rostinho mais redondo. Eu não posso aplicar a mesma técnica de contorno e iluminação em todos os tipos de rosto, vai ficar ridículo. Fora que fica artificial, né? Exato, você começa a forçar a barra de uma natureza que não é não é aquilo. a sua. Às vezes a pessoa, por exemplo, lábios, né? Preenchimento de lábio é uma coisa super delicada, na minha opinião. Porque tem gente que quer ficar com aquela boca linda da Angelina Jolie, que é linda pra ela. Eu acho maravilhosa, mas eu, por exemplo, não tenho estrutura pra ter um lábio daquele, ia ficar horrível. Aí o que acontece? Você começa a forçar a barra, você fica artificial e acaba ficando feia. Você vai com o objetivo de melhorar, de ficar mais bonita e bem da verdade é que fica feio, né? Então, assim, eu acho que o bom senso é o principal quando mas a gente de ambas fala as de beleza, partes, né, doutora? Porque da mesma forma que às vezes eu, como uma pessoa leiga que estou indo fazer um procedimento, não entendo, mas às vezes o profissional que entende, sabe de todos os riscos e os pós-efeitos que a cliente vai ter, que a paciente vai ter, não fala, não alerta sobre isso e principalmente, eventualmente, né, dependendo do caso, se recusa a fazer o procedimento porque não vai ficar bom. Sim. É difícil. Eu acho que uma boa conversa... eu acho que o principal é você confiar no profissional que vai fazer, né? Você expor para ele os seus objetivos, o que você espera daquele tratamento. E a pessoa que vai fazer tem que ser muito sincera com você, com o que ela realmente pode fazer por você. Porque... já aconteceu comigo, e acho que muita gente que já trabalha nessa área passou pela mesma situação, da pessoa trazer uma foto, por exemplo, da Cleo Pires, eu quero ficar assim. Só que a pessoa não tem aquela estrutura de rosto. Então, a gente tem com muita delicadeza que explicar que aquilo não é indicado para ela. E que se fizer, ela vai se arrepender. Porque vai mudar demais a anatomia daquele rosto e a pessoa vai acabar não se reconhecendo.
É por isso que eu sou contra a harmonização facial. Eu acho que a harmonização facial deve ser individual. Então, cada um procurar a sua harmonia. Moda na beleza, eu já acho extremamente perigosa. Eu também. Isso vem e vai, né? Não é algo que sempre vai ser a mesma coisa. Sim. Tanto que, antigamente, o bonito era a mulher mais gordinha e tal. Hoje em dia, se a mulher não tiver nesse padrão seca, já não tá tão bem aceita na sociedade. É terrível. Exatamente. A gente não pode ficar escravo do mercado, eu acho. Né? O bom senso. Eu acho assim, olha, a tecnologia está aí para ajudar. A gente estuda muito, né? Tá sempre em atualização, sempre buscando técnicas melhores para a gente buscar a naturalidade, né? Mas sem ser aquela coisa neurótica de querer ter um padrão. Se eu não tenho aquele rosto marcado com ângulo quadrado, eu tô fora. Não, eu acho que a gente tem que ter bom senso. Acho que essa é a palavra-chave. Bom, é uma dúvida minha agora, né? Tem algumas amigas que já fizeram tanto preenchedores pontuais quanto MD Codes e até mesmo uma harmonização mais completa, né? Várias falaram que percebem que quando bebe muito ou quando falta a ingestão correta de água durante o dia, os locais onde foi feito preenchedor, principalmente nessa região aqui dos olhos, do Top Model Look, da maçã do rosto, incha. É normal? Não é normal? Então, na verdade, não tem nenhuma relação direta, né? Mas o que a gente sabe é que o álcool acaba desidratando a pessoa depois de um tempo. Ele tem um efeito de desidratação, né? Então, você pode ter... Vamos se hidratar. Você pode ter, assim, um inchaço pela retenção de líquido inicial, depois uma desidratação. E aí, como você usou um produto que faz uma volumização, e como eu expliquei, é um produto estável, que ele não dispersa, né? Pode ficar um pouquinho marcado. Mas, assim, particularmente dizer para você que depois de um preenchimento não possa ingerir álcool, claro, no mesmo dia a gente não recomenda. Mas, assim, não tem nenhuma contraindicação formal para isso, né? Eu acho que deve ser mais um efeito de retenção de líquido e depois talvez uma desidratação particular dessa paciente. Uma outra dúvida que surgiu lá no Instagram foi sobre o Botox, que toda vez que você faz a toxina botulínica, todo mundo fala que não pode fazer exercício físico, que não pode deitar durante X horas. Por que disso? Então, isso é uma recomendação que tem em bula, né? Então, assim, a gente costuma respeitar. Mas, assim, a grande preocupação dessas aplicações, principalmente no dia, né? É você não fazer muita vasodilatação, para você não ter dispersão do produto. Para não sair daquele local exato onde foi aplicado, que é onde está a ruga pontual, é isso? Primeiro, para ele não escorrer, vamos dizer assim, né? E segundo, para você não ter uma absorção maior do produto. O interesse da gente é que ele fique no local para fazer a ação muscular. Então, teoricamente, se você vai fazer uma academia logo depois que você faz uma injeção de toxina, você faz uma vasodilatação por aquecimento e aí sim você pode ter uma diferença na absorção desse produto ou até escorrer um pouco porque você tá fazendo movimento e tal. Então, o recomendado é no dia da aplicação você ficar mais quietinha, não precisa ficar com o rosto paralisado, não é isso, mas a gente pede para não beber álcool pelo mesmo motivo, pela vasodilatação e atividade física também. Sabe, bastante gente confunde microagulhamento com o skin booster, porque os dois têm essa questão ali de fazer um estímulo na pele para a produção de colágeno e trazer um viço de volta para a pele. Porém, os dois agem de forma diferente, né? Apesar do Skin Booster, todo mundo falar, eu nunca fiz, né? Tenho bastante interesse, inclusive, de fazer. Mas todo mundo fala que são várias agulhadinhas pelo rosto para poder fazer a dispersão certa do produto. E o microagulhamento é tipo um roller, né? Isso. Tem caneta também, que agora eu vi que a caneta tá super em alta. Não sei qual a diferença dos dois, então se tu puder contar um pouquinho pra gente. Então, microagulhamento não tem nada a ver com o Skin Booster, né? Microagulhamento é uma técnica que você faz furinhos, né, no tecido, pode ser no corpo, no rosto, com o objetivo de reorganizar as fibras e melhorar a flacidez.
ou irregularidades. Então, assim, você pode fazer para estria, você pode fazer para celulite, você pode fazer para cicatriz de acne, você pode fazer só para melhorar a flacidez do rosto. Então, como é que é? Existem vários produtos hoje. Então, os primeiros foram os rollers, né, que são rolinhos, que tem várias agulhas, tem rolinho até de 540 agulhas. Uau! Que você passa aquilo no rosto e ele vai fazendo feridinhas mais superficiais, né? Em vários sentidos, e isso vai reorganizar a cicatrização da pele, fazendo um efeito de esticar essa pele. Outra vantagem do microagulhamento é que você pode fazer o drug delivery. Então, através dos furinhos, você passa produtos específicos ou para mancha, ou para colágeno, ou para hidratação, para o que você quiser. Tem como fazer um misto desses todos? Tem, a gente faz a individualização, né, do que a pessoa precisa e faz, por exemplo, vitamina C, ácido hialurônico, o que precisar para você atingir aquele objetivo. Então, você aplica exatamente após a passagem das agulhas, porque os furinhos estão abertos e tem uma penetração um pouco maior. Então, com isso, você tem um resultado mais satisfatório, né? Mais satisfatório e, assim, amplo, né? De toda a região que você está tratando. Agora, os rollers também podem ser desde meio milímetro até 3 milímetros, dependendo da profundidade, né? E dependendo da injúria, do ferimento que você quer fazer. Né? Então, assim, quanto mais forte, quanto mais profundo, maior é a atuação em relação, assim, a cicatrizes, né? Então, tipo, para quem tem cicatriz de acne, seria mais recomendado uma agulha maior. Exatamente. Você precisa fazer um machucado um pouco maior para você romper fibras e melhorar a cicatrização naquela região. Agora, se você quiser fazer só para uma hidratação, para penetração de produtos, por exemplo, uma vitamina C, para deixar aquela pele brilhando, viçosa, aí você pode fazer um microagulhamento mais suave, com uma agulhinha de meio, 1 milímetro, tal, que vai acabar tendo o mesmo objetivo e a pele fica linda. Eu acho super válido. A gente consegue melhorar muita coisa com microagulhamento, inclusive queda de cabelo, alopécia, porque faz em couro cabeludo. Então, o microagulhamento é um coringa, assim, na área. Uau, eu não sabia que podia fazer no couro cabeludo também. A diferença da caneta, que você me perguntou, é que, assim, a caneta, geralmente, ela é elétrica, ela parece aquelas canetinhas de tatuagem e você consegue trabalhar áreas menores. Então, por exemplo, bem próximo dos olhos, beiradinha do nariz, áreas que o rolinho já não se adapta muito bem, não acopla muito bem, então você pode vir com a caneta. Mas ela é basicamente a mesma coisa, são canetinhas que você tem agulhinhas desde meio a 2,5, 3, que você vai regulando conforme você precisa e vai passando da mesma forma. A única diferença é realmente que um é um rolo e o outro é uma canetinha. Mas é basicamente a mesma coisa. E assim, ó, para quem tem melasma, rosácea, por exemplo, eu tenho um pouquinho de melasma, meu marido tem rosácea, a mãe dele tem rosácea, tipo, já é uma coisa de família. Pode fazer um microagulhamento, ele funciona legal, dá um resultado legal ou não é recomendado? Pode, mas aí a gente tem que fazer uma avaliação individualizada, porque, por exemplo, na rosácea você tem muito vasinho superficial, né, na pele. Que dá aquele... Isso, que deixa a pele vermelhinha. Então, assim, dependendo de como você for fazer esse microagulhamento, você pode romper vasinhos. Então, você deixa hematomas, a pessoa fica desconfortável, né? Então, às vezes, você tem que fazer alguma técnica associada antes, por exemplo, uma luz pulsada, um laser, alguma coisa para dar uma melhorada, né? No aspecto, se estiver muito inflamada, se estiver em crise, por exemplo. E aí, sim, depois, você pode fazer um microagulhamento. Já o Skin Buster, aproveitando a pergunta que você tinha me feito, ele é um ácido hialurônico de baixo peso molecular que você vai injetar no rosto de acordo com a necessidade. Então, aí para melhorar a ruguinha de expressão não, ruguinha fina, né? Ruga de expressão é toxina botulínica, é ruga fina. Então, você faz mais localizado, tá? Ele é diferente do preenchimento, do microagulhamento. O microagulhamento é um machucado que você faz na pele e o Skin Buster é um produto que você injeta na pele. São coisas diferentes que podem se complementar. Então, assim, muitas vezes a gente indica o microagulhamento primeiro e depois um Skin Buster para melhorar alguma área que ainda ficou um pouco mais
carente de colágeno, que precisa de um toquezinho a mais. Plus. Exatamente. Na boca, o Skin Buster ele não vai ter um efeito de volumização, né? Então, assim, se você tem uma boca, aquela boca que já tem aquele aspecto ressecado, Cheio de, que é o famoso código de barra que todo Isso. mundo fala. você pode fazer o preenchimento de lábios, né? O Skin Buster para lábios, ele não é muito indicado. A gente tem que pensar o seguinte, como o Skin Buster, ele é um produto que tem a característica de puxar muito água para o tecido, dependendo de onde você colocar, de onde você aplicar o produto, você pode ter um efeito indesejado por um tempo. Por exemplo, se você faz um Skin Buster muito superficializado na pálpebra, você pode ficar com aquele aspecto de bolsa, porque ele puxa muita água para o tecido. Então, você fica com um edema, né? Um edema do local por um tempo. E isso as pessoas às vezes se incomodam. É uma coisa que passa, mas é um efeito desagradável, né? Então, às vezes, a gente prefere fazer outros procedimentos e evitar algumas áreas, né? Para você não ter esses efeitos adversos. Entendi. Olha, tu sabe que eu estava aqui pensando agora, uma coisa que eu já queria ter te perguntado logo no início. Que eu li, as pessoas leem, né? Procuram informações e tal, mas tem muita coisa distorcida na internet, né? Então a gente já aproveita que a doutora está aqui e já tira as dúvidas. A região da boca, para quem, por exemplo, não tem o código de barra aqui em cima e que quer fazer só o contornozinho dela, é possível você fazer só o contorno com Skin Booster ou tem que ser realmente um preenchedor? O Skin Booster não vai resolver. Ele não vai dar aquele contorninho, Não. só para quem quer só... Gente, o que eu tô querendo dizer é, tipo, quem não tem um lábio protuberante, mas também não tem mais nada de marcação, não tem o arquinho do cupido, não tem mais o desenho certinho Sim, da boca, né? O Skin Buster não tem esse poder de fazer esse desenho, não. Ele pode, muito pelo contrário, deixar um aspecto de lábio inchado, porque ele vai puxar bastante água para o tecido, mas ele não vai ter a sustentação que precisa para fazer a forma. Então, existem hoje preenchedores específicos para a região labial, que aí eles têm um peso molecular mediano, né? Eles não são nem tão leves como um Skin Buster, nem tão pesados como um volumizador, que eles fazem aquele contorno labial, deixando um aspecto natural. Então, entendeu? é possível fazer só esse contorninho aí, sem preencher e dar um bocão Angelina Jolie, sem ter... possível, com certeza. Sem comportar esse bocão, né? Sem dúvida. Bom, já que a gente está aí nessa questão de preenchedor, de botox, tantos procedimentos, o que a gente mais vê hoje é que não é só as mulheres que estão procurando melhorar a textura da pele, envelhecer, né, com mais qualidade, manter a autoestima. Eu vejo que muitos homens também estão procurando. Como que funciona essa questão de preenchedor e botox para homem? É igual na mulher? É diferente? Deve ser diferente, né? Porque o rosto do homem deve ser difícil pra caramba para fazer. Para começar, que já tem uma pele muito mais pesada do que a mulher. A gente já tem uma pele mais fininha, já deve ser mais fácil de fazer, eu acho, né? Então, na verdade, não é tão diferente, né? O que a gente tem mais de diferença aí é em relação à técnica. Os produtos são os mesmos, né? Então, assim, a mesma toxina que eu vou usar numa mulher, eu vou usar num homem. O mesmo preenchedor que eu vou usar numa mulher, eu vou usar num homem. O que vai mudar é a técnica, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado em fazer procedimento estético em homem, para não deixar o rosto feminino, né? Então, assim, por exemplo, as mulheres adoram levantar o arquinho da sobrancelha. Eu também. Né? Então, a gente gosta porque deixa um olhar mais sensual, um olhar mais descansado, enfim. No homem, se eu faço isso, ele fica com um olhar feminino, ele não quer. Então, a gente tem que fazer uma técnica de aplicação em que eu deixe a sobrancelha mais retinha. Isso a gente consegue fazer, mas é a mesma toxina. O preenchedor é a mesma coisa. Eles gostam já de mandíbulas mais marcadas,
o mento, né, o queixo maior. Mas eu vejo muita mulher fazendo isso também. Tem, que eu, então. particularmente, não gostei muito dessa técnica, não. Achei Por isso estranho. que eu tô dizendo que a gente tem que individualizar. Mas pro homem, a gente já busca, né, Porque é uma coisa um mais rosto masculina. mais marcado, exatamente. Mas assim, basicamente é o mesmo produto que vai mudar realmente a técnica, né? A gente não faz muita maçã do rosto, né? Para não deixar aquele rosto feminino. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas os produtos em si podem ser usados. E sim, os homens têm procurado, têm ficado satisfeitos, porque hoje a gente vê mercado de trabalho aí, concorrência também para eles. Desleal. Eles também têm que estar bonitos, e por que não, né? Já foi o tempo que o homem procurava dermatologista só para calvície, né? Não Hoje é? não é mais isso. E eu acho ótimo, inclusive, mas assim, basicamente a mesma coisa. Só tem que tomar cuidado realmente com esses detalhes para não deixar um rosto feminino. Mais uma pergunta. Tem muita gente que faz preenchedor aqui porque levanta aqui e já melhora o famoso bigodinho chinês. Como que faz isso no homem? Faz direto aqui? Não, no homem a gente faz a mesma técnica. Só que a gente não volumiza tanto o meio. Você Tá. entende? Você não Você faz... faz mais na parte de cima só para Exato. esticar. Isso, você não faz Interessante. tanto Tá top... vendo, marido? Top model look em homem, não. Mas você faz uma lateralização do preenchedor. Sim. Entendeu? Inclusive, é interessante você me falar isso, porque assim, a gente tem pacientes que já faz há muito tempo o preenchimento. E elas, no começo, como eu te falei, a gente preenchia a ruga. Então, a gente vinha fazer o preenchimento exatamente da linha. E, às vezes, elas nos procuram ainda e a gente propõe uma técnica diferente. Por quê? Hoje, com a tecnologia dos produtos, a gente já sabe que se eu fizer um preenchimento só da linha, eu vou ter aquele efeito estufado aqui, mas muitas vezes essa linha aparece não porque a pessoa tem só a ruga aqui, mas porque ela tem flacidez na lateral. Então, o rosto pesa. O rosto pesando marca o sulco. Se a gente preencher só aqui, ela vai ter aquele efeito estufado, mas continua flácida. Então, hoje a gente já sabe que se você fizer o preenchimento das laterais, você tem um efeito lifting, sustentando o rosto e automaticamente melhora. A gente ainda faz o preenchimento do sulco, mas só para dar aquele detalhe final. E quando a gente propõe isso, muitas se assustam. Falam, eu não quero ter bochechão. Eu fui a primeira pessoa que falei isso Ficam com medo. Quando eu tentei fazer o preenchimento aqui do bigodinho, porque realmente me incomoda. Eu tenho bastante marcação aqui e quando a gente está com maquiagem, ele acaba acentuando as linhas, né? E quando me falaram sobre esse preenchedor aqui, eu falei, não, mas gente, eu já sou muito bochechuda, vou ficar feia. Então, mas é aí que é o pulo do gato. Você saber o produto que você está usando, né? E saber que hoje o mercado, graças a Deus, permite a gente fazer essa mistura de produtos para ter um efeito mais natural, sem deixar o bochechão, melhorando a flacidez, enfim, entendeu? Aí, no fim das contas, elas acabam vendo que o resultado fica muito mais natural do que se colocar só na linha. São os avanços, né, que a gente tem no dia a dia. Ai, graças a Deus, né? Santa modernidade, dá pra gente envelhecer com uma cara mais jovem. Se vocês tivessem noção da pele dessa médica, vocês não estão entendendo. Que, olha, na câmera, todo mundo vai falar, não, é maquiagem. Gente, não é. Não é só maquiagem, porque não existe milagre com maquiagem, existe apenas com a medicina, viu, gente? Eu já tô precisando, ó, meu botox já tá marcando tudo aqui, ó. Já tá na Mas hora tem de uma retocar. pele, um viço, gente, vocês não estão entendendo. Mas olha, agora eu vou aproveitar esse gancho, eu vou entrar um pouquinho mais adentro. Muita gente acha que o fato do preenchedor dar esse efeito lifting e essa sustentabilidade na pele que tem uma produção de colágeno. Quando que vocês recomendam essa reposição do colágeno, né? Porque a gente vai perdendo, né? A gente começa assim, vai até os 20, pá, colágeno. Aí dos 20 a gente começa, tum. Sim. Quando chega nos 30, 35, faz assim, ó, draft. Exato. É ladeira abaixo. Então, quando que vocês recomendam fazer uma bioestimulação de colágeno? Inclusive, se quiser falar sobre os bioestimuladores aí, eu adoro esses assuntos. Então, na verdade, é um assunto também interessante, né? Que as pessoas também se confundem, né? Como você mesmo disse, e já me falou isso várias vezes, colágeno é vida. Colágeno é vida, né? gente. E Oi? viço, né? E assim, a gente Jovem. realmente, a partir dos 25, a gente começa a ter a perda de colágeno. Então, assim, existem várias formas de repor. Via oral, na alimentação e através dos tratamentos estéticos. Então, assim,
uma coisa é bioestimulador, outra coisa é preenchedor. Existem produtos hoje no mercado, isso já existe há bastante tempo, mas hoje eles estão mais difundidos, que fazem a bioestimulação do colágeno. O que que é isso? São produtos que a gente injeta no rosto que vão causar uma reação química na pele que acaba fazendo a produção de colágeno. Então, você tem o aumento da densidade do tecido, né? A firmeza do tecido. Então, assim, esses produtos, eles são usados, assim, para prevenção, né, do envelhecimento e também para correção. Quando você já tem uma perda, em pacientes um pouco mais idosas, que precisam repor o colágeno, então a gente acaba lançando mão do bioestimulador. O bioestimulador, ao contrário do preenchedor, ele não vai mudar o formato do rosto de nada. Ele vai apenas melhorar a densidade da pele. Então, assim, uma paciente mais jovem, que tem uma perda de colágeno inicial, você acaba até tendo uma mudança no formato, mas não pelo efeito preenchedor do produto, porque você repôs o colágeno e o colágeno dá sustentação. Né? E melhora a textura da pele, consequentemente. Exatamente. Né? Mas depois de um certo tempo, o bioestimulador, ele sozinho não vai conseguir melhorar a forma, né? Então, a gente pode fazer uma associação de bioestimulador primeiro, para você dar aquele estímulo de sustentação da pele. Você tendo uma pele mais densa, você tem uma melhor resposta depois para você fazer um preenchimento. E o preenchimento depois, na finalização, para aí então você fazer a mudança da forma, entendeu? Então, uma coisa acaba complementando a outra. Tem uma idade certa ou às vezes tem pacientes jovens, tipo com 20 e poucos anos, que já precisam ter essa bioestimulação de colágeno? Depende muito de pessoa para pessoa e depende das situações. Por exemplo, hoje a gente vê pacientes muito jovens que perderam muito peso, precisam repor. Pacientes que tiveram algum problema de saúde, esportistas que fazem muita atividade física. Então, quando você faz muita atividade física, você tem um consumo geral da gordura do corpo, e no rosto nós temos alguns coxins gordurosos que, quando a pessoa acaba tendo essa absorção, você fica com aquele rosto mais encovado, mais caído. Então, o bioestimulador acaba melhorando a densidade da pele. Então, dá um aspecto de rosto mais jovem, mais saudável, entende? Então, assim, depende muito. Não existe uma idade inicial, né? Então, não necessariamente, se eu quiser fazer um preenchedor, eu vou ter que fazer uma bioestimulação. Não. A não ser, é claro, que a minha pele esteja derretendo, despencando. Você pode fazer um bioestimulador para prevenção. Isso sim, né? Então, assim, vamos por uma paciente a partir de uns 30 anos quer fazer um bioestimulador para prevenir o envelhecimento da pele, acho ótimo. A gente faz um número de sessões reduzidas, né? Não precisa fazer uma quantidade muito grande, mas um protocolo de uma paciente um pouco mais idosa, que já tenha uma perda um pouco mais significativa, às vezes você tem que fazer 3, 4 sessões para você ter aquele estímulo bacana de colágeno, para depois pensar num preenchimento. Então, assim, é muito individualizado. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com, eu quero fazer bioestimulador, eu quero fazer preenchedor. Volto a falar, você tem que confiar no profissional que você vai fazer, sentar com ele, expor as suas dúvidas, expor os seus objetivos e chegar a um consenso. Existem muitas técnicas, todas são ótimas, cada uma para o seu objetivo, muitas se complementam, muitas se substituem, né? Mas aí tem que ser realmente uma coisa avaliado individualizada. Cada caso. Exato. Olha, muita gente estava perguntando sobre tempo de duração dos procedimentos, né? Acho que o mais comum, que todo mundo sabe mesmo, é o do Botox, que dá uma variada ali de 4 a 6 meses. Mas e os demais procedimentos? Como é que é? Tipo, por exemplo, o Skin Booster, que é uma estimulação ali da melhora da qualidade da pele, da hidratação, de quanto em quanto tempo seria indicado fazer? O microagulhamento, preenchedor, explica para nós. Então, a gente não tem como falar uma fórmula, né? Assim, volto ao ponto de que é tudo individualizado e depende muito do dia a dia, né? Por exemplo, uma paciente fumante vai ter um efeito reduzido de um preenchimento de uma paciente que não fuma. Uma paciente esportista também. Uma paciente que bebe?
Pois é. Oi, Então, tudo assim, bom? na verdade, tudo isso acaba influenciando. Mas na média, para eu conseguir te dar uma resposta, geral, assim. geral, que a gente costuma ver, é uma estatística, Um preenchimento a gente recomenda que se faça a cada ano, né? Depende do produto, pode ser até 1 ano e meio. Existem alguns produtos hoje que prometem 4 anos de preenchedor. Eu, particularmente, não consigo ver esse resultado em 4 anos. A gente tem que fazer um retoque antes. O retoque que eu digo é uma nova aplicação, né? Antes. Mas a gente tem produtos hoje que têm uma durabilidade um pouco maior, 2 anos, né? Mas tudo vai depender do que foi feito e do dia a dia dessa paciente. A toxina, ela tem durado em torno de 4 meses. A gente vê, assim, um pico de ação de 30 dias. Isso qualquer marca, tá? Eu já ia te perguntar se isso Qualquer indifere a marca. Diluição correta. A gente tem visto isso. Eu não sei se as pessoas estão mais resistentes. Tem alguns estudos em andamento, nada muito esclarecido ainda. Mas o que a gente vê na prática é que você tem 30 dias é o pico e depois começa a ter um declínio, né? Então, 4 meses, a maioria dos produtos já não tem mais efeito, né? Então, ficava uma ideia aí de que era 6 meses, tal, mas não. Na verdade, 4 meses a gente já acha que é uma boa... sendo bem honesto, 4 meses já é um bom prazo para dizer que o produto já não está mais fazendo aquele efeito adequado. Microagulhamento. Microagulhamento depende muito do objetivo, né? Mas a gente pode fazer a cada 6 meses, a cada 3 meses. Depende muito do que a pessoa está precisando e depende da intensidade do microagulhamento, né? Bioestimulador, geralmente a gente faz também a cada 2 anos. Ou se você for fazer uma aplicação mais de prevenção, você pode fazer uma vez por ano. Depende muito também. Eu acho que é assim, sempre fazer a consulta, né, com o seu médico, não fugir do consultório, acho que é o principal para a gente não perder todo o efeito do que foi feito. Mas eu acredito aí que uma vez por ano você vai ter que fazer uma manutenção, vamos dizer. Na média, uma vez por ano. Muita gente queria saber sobre valores, né, bufunfa, investimento. Gente, isso é muito relativo, né? Eu estava conversando com a doutora ali nos bastidores que... É difícil a gente falar de valores, porque primeiro tem um conselho por trás que não permite que a gente exponha. Vai depender também de quantas seringas de cada produto vai ser utilizado para ela poder estimar um valor. Então, o ideal é que você realmente sente com o seu médico, converse. Certo, doutora? Sim. E também tem uma outra coisa, assim, que eu vejo, que eu acho, assim, ó. A minha médica, por exemplo... Oi, tudo bom, Brasil? Minha médica. Sempre fala que, né, não pode ficar postando fotos e tal, que o conselho não permite. Mas eu vejo muita gente fazendo isso. Como que fica essa questão? O conselho muda de estado para estado? Ou a regra é basicamente a mesma e todo mundo está dando uma burlada? O que eu posso falar é do Conselho de Medicina, né? O Conselho Federal de Medicina não permite que a gente faça nenhum tipo de propaganda. Eu posso fazer a explicação do procedimento, eu posso vir aqui contar para vocês o que existe no mercado. Então, o que a gente está fazendo pode. Pode, prós e contras, até porque as pessoas têm que ter conhecimento, né, do que tem. Claro. Mas, assim, propaganda não. Então, assim, a gente vê realmente muita gente que não respeita, né? A gente tem um conselho por trás e um código de ética que a gente tem que respeitar. Então, assim, foto de antes e depois, não. Agora, por que eu não posso divulgar a foto de antes e depois? Porque isso é uma coisa... muito delicada. Às vezes a pessoa não vai ter aquele depois que foi divulgado na foto. Lógico que todo mundo que divulga um antes e depois vai divulgar o seu melhor caso. Ninguém vai divulgar um antes e depois de uma pessoa que não ficou tão satisfeita ou de um antes e depois muito sutil. Então, uma pessoa que às vezes espera um resultado baseado numa foto que ela viu e que por algum motivo não ficou igual, ou que, muito pelo contrário, às vezes ficou ótimo, mas a pessoa não ficou satisfeita, entendeu? Isso vai dar um problema para o profissional que acabou divulgando aquilo. Então, a gente não existe receita de bolo, né? Nem tanto receita de bolo
para o tratamento em si, assim, vamos supor, todo mundo vem aqui e vai fazer o preenchimento, microagulhamento, botox, não existe isso, como também não existe um resultado padronizado. As pessoas reagem de formas diferentes. E tem outro detalhe importantíssimo, que é a expectativa que a pessoa coloca. Então, assim, a gente como profissional tem um olhar. O paciente, como tem outro. Cliente, vamos colocar entre aspas, tem outro. Então, muitas vezes, eu vejo que aquela pessoa ficou ótima do meu ponto de vista técnico, entendeu? Então, assim, eu atingi o objetivo que eu esperava e que eu sei que aquele produto pode dar. Mas ela, se olha no espelho, ela não vê a diferença. Isso acontece, porque depende muito da expectativa de cada um. Mas né? uma pergunta, tipo, vocês não podem estar divulgando essas fotos de antes e depois, mas eu, por exemplo, como paciente, eu vou no teu consultório, faço um procedimento, vou lá, posto a minha foto do antes, gravo o procedimento, alguns momentos, óbvio, e daí depois posto uma foto do meu depois. Eu posso fazer isso, te marcar e você repostar sem o conselho cair em cima de você ou não pode isso também? Na verdade, se você fizer uma postagem pessoal sua, na sua página, dizendo que você ficou satisfeita com o procedimento e marcar um profissional que fez, não tem problema. Agora, eu não posso colocar o seu antes e depois como um case de sucesso para mim, entendeu? Não posso e nem faria, porque eu acho que cada um tem... muita gente faz, né? Não respeitando as orientações do conselho. Existem outros conselhos que eu não tenho conhecimento a fundo das regras, mas que a gente sabe que são mais liberais. Flexíveis, né? Que tem, a gente vê até às vezes na televisão, propaganda, né? De profissionais, enfim. Não, hoje a rede social, hoje o que mais tem é isso. Sim. Vários profissionais, tanto médico quanto dentista, esteticista, biomédicos que também estão realizando esses procedimentos, postando foto de antes e depois, filmagem enquanto está realizando o procedimento. Sim. Eu nem sabia que isso era possível, por isso que eu te perguntei se, além do Conselho Federal, existe um conselho regional, estadual, que é diferente de um estado para outro? No conselho, em relação a médico, não. A gente tem uma cartilha só para o país todo, tá? Vai muito aí do profissional ser mais ousado e arriscar, na verdade, né? Eu até, assim, costumo falar que eu sou da escola antiga, né? Old school. Exatamente. Por quê? Porque eu não sou muito de fazer postagens de procedimentos e tal, porque eu acredito que realmente a pessoa que confiar no meu trabalho, ela vai estar feliz comigo no consultório, né? A gente não precisa ficar postando isso em rede social, apesar de que hoje as pessoas buscam muito, né? Ah, sim. Hoje o cartão de visita da gente é a rede social, né? Ninguém mais usa o antigo cartão de visita. Fala, não, pega aí meu @. Exatamente. Mas eu ainda sou meio da escola antiga, sabe? Mas, assim, tudo que me perguntam, quando me solicitam para eu fazer um esclarecimento, eu vou com o maior prazer. Eu acho que a gente tem mais é que falar mesmo, para as pessoas esclarecerem as dúvidas, até para não cair aí em contos do vigário, que a gente sabe que tem muitos, né? Tem que tomar realmente cuidado, né? Mas, enfim, é isso. Teoricamente, a gente não pode. Bom, outras questões que surgiram, né? Foi sobre peeling, porque assim, ó, eu falo muito sobre pele porque não existe uma boa maquiagem sem uma boa pele, sem uma boa preparação, tanto que assim, ó, as noivas principalmente que eu vou atender, quando eu fecho uma noiva, eu dou todo um script para ela de como ela vai cuidar da pele dali para frente, para que a gente tenha uma boa pele até a data do evento, para que ela tenha um resultado melhor na hora da maquiagem. Então, eu falo muito sobre skincare, porque todo mundo tem que fazer skincare, indiferente se você faz ou não maquiagem, se você vai trabalhar com isso ou não, mas tem que cuidar da pele, né? Todo mundo quer envelhecer com mais qualidade. E a minha pele, ela é mista, mas às vezes ela dá uma pesadinha um pouquinho mais na oleosidade. Eu sei que tem vários tipos de peeling e alguns são específicos para oleosidade, outros para renovação celular. Como que funciona isso? Eu posso simplesmente chegar e falar assim, todo mês, quero fazer um peeling para tal coisa e vou e faço, ou não tem uma data certa para fazer, ou tem um período de 3 em 3 meses você pode fazer um peeling? Como é que funciona? Isso também é individual, singular ou... Então, tá meio peeling, discriminado. Não, Porque peeling, tem gente que faz peeling em casa, né? Comprar na farmácia. Eu ia falar. Peeling, na verdade, é a descamação da pele. Então, desde a esfoliação
até a aplicação de um ácido mais profundo, é um peeling, né? Então, tem níveis e graus diferentes de peeling, né? Então, assim, eu quero fazer um peeling uma vez por semana, eu quero fazer um peeling uma vez por mês, você pode fazer a esfoliaçãozinha em casa mesmo, aí é um peeling superficial, né? Para remoção de célula morta. Isso vai melhorar o quê? Vai melhorar a hidratação da pele. Então, você faz passa uma máscara específica, deixa um pouco, depois faz os movimentos. E aí, quando você entrar com os produtos depois indicados para você, você vai ter uma melhora, né, da performance mais, né, daquele produto. Agora, quando você precisa de peelings mais específicos, né? Então, um peeling para mancha, um peeling para melasma, um peeling para ruga, né? Aí são peelings que a gente costuma fazer em consultório, com concentrações mais específicas, mais indicadas para cada caso. E também a frequência vai variar. Aí tem peelings que eu posso fazer a cada 15 dias, tem peelings que eu posso fazer a cada mês, tem peelings que eu posso fazer a cada 3 meses, tem peeling que eu posso fazer a cada ano. Depende muito da indicação e do peeling que eu for fazer. Então, ele também vai ter desde o muito, muito superficial até o profundo, né? Com seus riscos, com suas indicações e com seus efeitos também. Dúvidas que surgem muito, uma minha, inclusive, peeling, como a gente mexe com ácido, eu posso fazer no verão ou tem alguns que são específicos que eu posso fazer no verão e outros é melhor fazer no inverno só? Porque então, assim, não é todo mundo que tem aquele cuidado. Porque, assim, na verdade, todo mundo deveria engolir protetor solar, né? Mas as pessoas às vezes esquecem de passar. O ideal é que seja retocado a cada 2, 3 horas, dependendo da exposição que você tem com luz. E as pessoas às vezes não fazem esse cuidado de estar retocando o protetor. Sim. Daí como que funciona a questão de você estar ali com ácido no rosto? Então, na verdade, no Brasil é muito complicado isso. Porque a gente não tem, assim, inverno e verão, né? Tem dias tudo de inverno que a gente tem 34 graus... Tem dias de verão que a gente tem 17, 18 graus. Aqui tô falando de São Paulo. São Paulo, inclusive, né? 4 estações em um único dia, né? Então, hoje de manhã tava frio, chovendo, agora tem sol e tá calor. E no Nordeste, a gente pensa que o inverno é chuvoso e o verão não, é calor o ano inteiro. Então, assim, pra gente que vive num país quente, fica um pouco difícil de discriminar o verão e o inverno, procedimentos, né? Mas é óbvio que quanto menor a incidência do sol em cima de uma pele que está exposta a um ácido, mais seguro e menor a chance de você ter uma complicação, né? Então, assim, a gente vai adequar isso, dependendo do que for necessário. Por exemplo, se eu precisar de um peeling mais agressivo, eu vou procurar uma época do ano que eu tenha uma baixa incidência de sol, né? E vou redobrar meus cuidados. Vou aumentar o protetor solar, vou sair com sombrinha, vou evitar ficar ao ar livre. Tipo Tieta do Agreste. Exatamente. A gente tem realmente que tomar alguns cuidados mais redobrados. Mas, assim, é muito difícil a gente dizer não faça no calor num país que nem o Brasil. Inclusive, a gente tem muitos estudos feitos no Salvador, né, com bastante resultado positivo em peelings e até laser, né? Lá, e é uma terra super quente e que a pessoa faz, entendeu? Mas assim, ela, óbvio que tem que tomar um cuidado redobrado, bem redobrado. Porque mancha a pele, né? Sim. Todos os tratamentos, qualquer tratamento médico, de qualquer espécie, né, está fadado a ter uma complicação, a ter um problema, né? Então, nenhum é 100% garantido, né? Quando se fala em tratamento estético, principalmente, você tem que tomar o cuidado porque você está buscando uma melhora. Então, assim, eu costumo falar para os pacientes que tão importante ou mais que o procedimento é o pós-procedimento. Se você não tomar cuidado, você pode, além de botar tudo a perder que você fez, piorar o resultado inicial, entendeu? Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado e tem que seguir à risca as orientações do que eu posso ou não posso fazer depois de um procedimento para você não ter uma piora. É basicamente isso para qualquer assunto. Eu não tive problema, assim, já fiz alguns peelings, né? Eu nunca tive problema no pós, mas uma amiga minha, ela tinha bastante pé de galinha, né? Aí ela fez o Botox, não resolveu e foi recomendado que ela fizesse peeling para dar uma melhorada na textura da pele, para ver se, quem sabe, depois aquela coisa de casar
Sim. procedimentos, fazer um skin booster ou um preenchedor ali mais, mais local, mais pontual que fala, né? E ela não cuidou direito e manchou a pele inteira. Parece manchas de melasma, mas eu não sei se realmente é melasma ou não. Mas manchou muito e agora ela tá tendo que fazer outros vários peelings e procedimentos para remediar uma coisa que era para melhorar, né? Tipo, Então, assim, às vezes o que acontece não é nem um cuidado com o pós-procedimento, mas às vezes é um preparo não muito bem feito, né? Então, assim, quando a gente vai fazer um peeling, um tratamento que exija, né, um cuidado maior, a gente tem que preparar a pele com antecedência. Dificilmente você vai chegar num consultório e já vai falar, deita ali que eu já vou aplicar o peeling, a não ser que seja extremamente superficial, como quase uma esfoliação. Por quê? Porque a pele pode realmente reagir mal à aplicação de um ácido concentrado. Então, assim, geralmente a gente faz um preparo de 2, 3 semanas, às vezes até um mês, com o mesmo ácido que vai ser usado em doses pequenininhas, em casa, todo dia, para a pele acostumar, para você ter uma uniformidade daquela pele, ela já vai dar uma afinada, uma pré-afinada, para depois você aplicar um peeling mais concentrado e diminuir a chance de um rebote. Mesmo assim, você ainda pode ter, né? Então, como cada pele reage de uma maneira, aí a gente tem que ficar realmente de olho como aquela pele reagiu e os cuidados que a pessoa teve no pós, sem dúvida nenhuma. É errado eu pensar que, tipo, o peeling também vai me ajudar numa hidratação e até mesmo uma estimulação de colágeno, tipo um microagulhamento, ou... Não, o peeling ajuda sim. Ajuda. Eu acho interessante que, assim, existem os tratamentos que a gente faz de superfície e os tratamentos que a gente faz de fundo, né? Então, assim, existe uma classificação de envelhecimento, né? Que a gente vai caracterizando por níveis, né, de dano que aquela pele teve, né? Aqui no Brasil, e a grande maioria das pessoas, elas sofrem, além da tabagismo, álcool, uso de medicamentos, enfim. Mas o principal fator que leva ao envelhecimento da pele é o sol, né? Então, assim, a gente tem que levar muito em consideração o fotodano que aquela pele teve. Então, em relação a isso, a gente vai acabar fazendo um cronograma de tratamento. Então, muitas vezes, a pessoa chega com aquela pele seca, cheia de rugas, sem viço nenhum, opaca, com mancha e quer fazer um preenchimento. Vai ficar bom? Não vai ficar 100%. Por quê? O problema dela é superficial, ela não tem um problema só profundo. Muitas vezes ela tem, porque já tem a flacidez, já tem a perda de colágeno, já tem perda de estruturas, mas se eu não tratar a superfície, ela vai ficar com resultado parcial. Então, muitas vezes a gente tem que fazer uma junção mesmo. Primeiro eu trato a superfície, como? Com peeling, com microagulhamento, com laser, né? Com várias técnicas, para depois eu fazer os tratamentos profundos, que é o preenchimento, que é um skin buster. Um resultado melhor. Que aí eu trato de dentro para fora e de fora para dentro, entendeu? Como eu tive um professor que me falou uma vez, eu nunca mais me esqueci dele, ele falou assim que não adianta a gente esticar o lençol sem passar. Fato, vai mais ou continuar menos amarrotado. Isso, entendeu? Então, às vezes a pessoa vem, quer esticar o lençol, mas não passou. Então, vai ficar bonito na cama? Vai ficar esticado, mas você vai ver todas aquelas marcações. É mais ou menos a mesma coisa, né? Com a pele. Exato. Então, assim, gente, é tudo muito, assim, muito detalhe, sabe? Tem que pensar com carinho no tratamento que você vai fazer. E muitas vezes, para não ficar uma coisa muito cara, que assuste, né? O paciente fala assim, eu não vou voltar mais porque eu vou deixar as calças ali para fazer o tratamento. A gente vai programando. Por isso que eu tô falando, uma consulta periódica vale muito mais a pena do que, de repente, você ir uma vez por ano, entendeu? Então, vai aos pouquinhos. Aí, hoje faz um peeling, aí já passa um ácido, já vai melhorando uma coisinha aqui, programa um microagulhamento ali, vai aos poucos para manter, entendeu? Para já pensar no corte, que o produtor tem que pensar nas coisas, né? Sim. Fala sucintamente qual que é a diferença entre MD Codes, o microagulhamento e o preenchimento. Tá. Falo já ou ela me pergunta? Fala já.
Então, assim, para a gente fechar tudo isso e não ficar muito confuso, porque eu sei que é muita informação e realmente a gente vai falar aqui a tarde inteira e as pessoas vão continuar com dúvidas, né? Então, eu vou dar uma resumida no que é cada coisa. Então, assim, voltando lá no começo na sua enquete, então, assim, toxina botulínica vai servir para ruga de expressão. As dinâmicas, ó, gente. Isso. Essas que a gente quer esconder. E assim, e você vai injetar no músculo, tá? Você injeta a toxina no músculo para relaxar a musculatura. Microagulhamento. Microagulhamento é um tratamento de superfície da pele, tá? Em que você vai causar um dano, um machucado naquela pele com o objetivo de melhorar a cicatrização daquele tecido. Então, você vai ter um efeito de esticar a pele e também de levar produtos, que eu posso aplicar o drug delivery, o drug né? delivery por cima. MD Codes é uma das técnicas de preenchimento, não é a única. Existem milhares, né? MD Codes é uma técnica patenteada de preenchimento em que a pessoa que fez essa técnica ensina alguns pontos, né? Seriam os pontos altos do rosto para preencher. Isso, mas assim, existem várias técnicas similares com outros nomes. Ela é uma técnica patenteada, entende? Então, o MD Codes não é uma técnica única. É uma das técnicas de preenchimento. Que eu aumento a bochecha, que eu mexo no ângulo, que eu mexo no queixo, mas é uma das técnicas, né? Não necessariamente a melhor, não necessariamente a mais recomendada, é apenas uma técnica. Cada caso é um caso. Exato. A gente não pode esquecer nunca da individualidade, viu, gente? É uma técnica que foi muito difundida porque ela é uma técnica didática. Então, para os médicos que começaram a fazer essa técnica, facilitou muito, assim, o entendimento, né, da anatomia do rosto e o que eu ia usar em cada ponto, mas ele é apenas uma das técnicas, né? E o peeling, como você também perguntou, é uma outra técnica de tratamento de superfície, que a gente usa geralmente ácidos, para descamar a pele e melhorar o relevo, né, da pele e não a profundidade, como seria os preenchimentos. O Skin Buster, ele tá ali no meio termo, mas é uma técnica também mais de profundidade, que a gente vai injetar um produto no rosto para melhorar a hidratação, né? Então, também não é uma técnica muito indicada para relevo. Ela melhora ruguinha fina e tal, mas ela é uma técnica mais... Marquinhas que sejam mais superficiais. Quando a marca já está mais profunda, não seria o recomendado. Exatamente. Não que não vá ajudar. Vai ajudar, porque toda a pele precisa de hidratação. Porém, talvez ela não resolva o seu problema 100%. Então, isso, precisa fazer consulte seu médico. Isso, precisa fazer, às vezes, uma técnica mista. É basicamente como a isso. gente falou. Bom, gente... Tô muito feliz com esse encontro, porque, olha, não é fácil conseguir um horário na agenda de um médico. Ainda mais um médico que tem 2 graduações, 3 graduações. Ué, Brasil! Pessoa maravilhosa, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? Que a doutora Mariana vai estar com acesso para poder ir respondendo todo mundo. Inclusive, se vocês quiserem saber de mais algum outro, porque, né, dentro da dermatologia, da oftalmologia, tem tantas vertentes, tantos assuntos que a gente pode falar. A gente pegou, assim, alguns tópicos que são os mais falados hoje. Porém, se vocês quiserem mais alguma coisa relacionada à dermatologia, relacionados à área que a doutora Mariana Panzardi atua, vocês podem deixar aqui e a gente marca um novo bate-papo, que eu vou adorar te ter aqui. Mas já de antemão, muito obrigada por ter vindo. Adorei nosso encontro, adorei nosso bate-papo. Inclusive, já tirei dúvidas pessoais, já tô louca para ir lá me agulhar inteira. Eu também gostei bastante, conte sempre comigo. Olha, tem muito assunto. Eu quero voltar aqui para falar de um assunto muito interessante, que é laser. Eu acho que também é uma eu já quero dúvida. Já quero esse novo encontro. Tem técnicas também de blefaroplastia com plasma. Tem muita coisa bacana que a gente pode explorar aí. Nossa, reduzir pálpebra, gente. Olha, para poder fazer uns cut. Ué, Brasil, já quero também. Mas é isso aí, gente. Não esqueçam. Deixem aqui nos comentários o que vocês querem, para que a gente possa arrumar mais uma brechinha na agenda da doutora Mariana Panzardi, para ela voltar e falar mais assuntos como esse de hoje. Venho com prazer, viu? Então obrigada, tá bom, obrigada, viu? Tchim, tchim. Tchim, tchim, saúde. Um brinde ao colágeno.